Bom, então, muito boa noite, já estamos no ar. Nessa noite, uma noite especial do Hora Atividade, porque estamos inaugurando um novo projeto que é, a partir de agora, começar a conhecer um pouquinho mais os candidatos à Prefeitura Municipal de Passo Fundo para as próximas eleições que se avizinham agora, eleições que foram adiadas. E nós temos o prazer hoje de receber o nosso primeiro e ilustre convidado, o professor Juliano Rosso, que aceitou esse desafio de ser o primeiro nas entrevistas e, a partir daí, conversar um pouquinho conosco, mostrar um pouco da sua proposta, em especial para a educação. Juliano Rosso, que é nascido em Nonoai, a 28 de junho de 1973, é um político brasileiro filiado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, formado em História pela Universidade de Passo Fundo. Juliano também foi presidente do Diretório Central de Estudantes DCE, da UPF, vice-presidente nacional da União Nacional dos Estudantes, da UNE, e militante da União da Juventude Socialista, UJS. Também foi vereador por 3 mandatos aqui em Passo Fundo. Posteriormente se elegeu vice-prefeito municipal na chapa com Luciano Azevedo. E posteriormente concorreu e se elegeu a deputado estadual pelo PCdoB. Então, Juliano, é um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo à Hora Atividade, nesse importante encontro que tu tens com os professores e com toda a comunidade educacional. Prazer é meu, Eduardo. Boa noite a ti, boa noite ao professor Altair, boa noite ao Thiago, boa noite especial a todos que nos acompanham aqui no Facebook, do CMP. Eu estou muito feliz, muito contente de estar conversando com vocês aqui, como pré-candidato ainda que sou, pelo PCdoB à Prefeitura de Passo Fundo. Fico à disposição de vocês, das perguntas que vocês formularam, e ser o primeiro a fazer essa live especial de vocês, o primeiro pré-candidato, é um prazer muito grande. Sempre temos muitos convidados especiais. Temos na noite de hoje também, participando como entrevistador, o professor Altair Folador, que é professor de História da Rede Municipal. Então, professor Altair, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, uma boa noite, Juliano, boa noite também a todos os que nos acompanham através do Facebook. E temos também a honra de receber mais uma vez o professor Thiago Machado, casualmente também professor de História. Eu acho que estamos muito bem servidos hoje de professores de História. E seja bem-vindo, Thiago, ao nosso programa novamente. Boa noite a todos, então, né? Estão querendo acabar com as ciências humanas, mas estamos mostrando que elas estão fortes aqui, né? É verdade. É um prazer, né, a gente estar inaugurando esse projeto, lembrando que o CMP ele é precursor, né, nos debates que dizem respeito à corrida pelo Executivo Municipal, né. Normalmente nós o fazíamos de forma presencial, né, com uma ampla participação dos candidatos, e agora em tempos pandêmicos estamos adaptando esse formato e trazendo a proposta dos nossos concorrentes, dos nossos postulantes, né, agora da forma virtual, onde tanto professores quanto comunidade geral poderão conhecer um pouquinho mais deles, sobretudo no que tange a educação, né, que é a nossa principal área. Eu quero explicar um pouquinho para os nossos colegas professores e toda a comunidade que está assistindo. Quero explicar um pouquinho a metodologia do programa que vai servir para o Juliano e para todos os demais candidatos, por uma questão de um tratamento equânime e em respeito a todos os que vierem até o nosso programa. Então, o nosso programa ele trata exclusivamente da educação e dos seus desdobramentos. Então, nesse momento inicial, eu vou querer saber um pouquinho da opinião do Juliano com relação ao contexto nacional da educação, como ele vê a política federal de educação. Em seguida, a gente faz uma pergunta em relação ao contexto municipal, como ele avalia, e depois nós vamos por tópicos, tentando desenvolver todos os temas. Então, quero começar contigo, Juliano, que tu me faça essa avaliação. Como é que está, na tua opinião, como é que está a política
para a educação do governo Bolsonaro? Para o governo Bolsonaro, ela está igual ao governo dele. Muito ruim. Deixa muito a desejar. Para ser econômico nas palavras e tentar não ser muito ofensivo. É um governo muito desqualificado. O povo brasileiro teve a oportunidade, na eleição de 2008, de escolher entre todos os candidatos candidaturas que tinham perfil melhor, mais qualificadas, mais adequadas. Me refiro a todas as candidaturas, não me refiro especificamente à candidatura que eu apoiei, que foi a candidatura do professor Fernando Haddad e da Manuela, mas o Ciro era uma opção melhor, o Meirelles era uma opção melhor, o Alckmin era uma opção melhor, quer dizer, haviam muitas opções melhores, a Marina, enfim, tanto no espectro político de esquerda, de centro, ou até mesmo da direita. Existiam candidaturas mais qualificadas, né? Álvaro Dias, enfim, qualquer candidato seria melhor que Bolsonaro. Bolsonaro não tem qualificação, não tem condições de governar o Brasil, não tem condições cognitivas para governar o Brasil. E, no entanto, a população foi ludibriada, foi enganada por um conjunto de fake news que levaram esse cidadão a vencer as eleições, né? Na base da mentira. E agora o resultado é esse. O país está em meio a uma pandemia terrível, uma situação realmente dramática que nós estamos vivendo na nação brasileira. E, além disso, o país passando por um momento de muita crise econômica, muito desemprego, fechamento de empresas, perda da renda do trabalhador e das famílias em geral. E na educação o governo não tem nenhuma proposta, né? Tanto que já é o quarto ministro que passa pela educação. Teve foi muito breve, né, que teve aqueles problemas de fraude no seu currículo. Teve aquele primeiro-ministro colombiano, teve o segundo-ministro, que é o mais famoso, Weintraub, que usava o ministério para fazer política, para atacar aqueles que o Bolsonaro considera seus inimigos, né, e não para fazer educação. E agora nós temos um quarto-ministro que acabou de assumir, que acredita que a volta da palmatória pode ser uma boa alternativa. O tempo todo perseguindo as universidades públicas, os institutos federais, os professores, perseguindo o magistério, porque é um governo que não tem relação com a ciência, com a educação, com o saber, com as letras, com a literatura, né, com o mundo, vamos dizer assim, científico, de um modo geral. É um governo que tem uma verdadeira ojeriza a tudo que for ligado à educação e à intelectualidade. Portanto, é um governo que não gosta da educação. É natural que esse governo persiga o magistério, persiga a educação, como aconteceu agora, Eduardo, Thiago e Altair, recentemente na votação do Fundeb, onde o governo tentou protelar o Fundeb, acabar com o Fundeb por pelo menos um ano, para fazer caixa, para poder investir em projetos que ele considera mais interessantes que os projetos da educação, que ia inviabilizar a educação em todo o Brasil. Nós não conseguíssemos fazer aquela grande mobilização que nós fizemos, que começou na base, com os estudantes, com os professores, enfim, e atingiu o conjunto do Congresso Nacional, e nós conseguimos colocar na lei o Fundeb. Portanto, é um governo muito ruim, como tem sido em todos os setores. Muito obrigado, Juliano, então, pelas tuas considerações iniciais. Professor Altair tem uma pergunta para você. Professor Altair, o som. Sim. A respeito da Universidade Popular, qual é a proposta que você tem, se você for candidato, se for eleito prefeito de Passo Fundo, para qualificar melhor os nossos jovens no mercado de trabalho, que também é um grande desafio que eles enfrentam? Olha, Altair, a tua pergunta, para mim, ela é fundamental e dialoga muito com aquilo que nós estamos formulando como programa de governo. Ainda estamos no início das formulações, das elaborações, mas é uma pergunta para nós estratégica. Nós queremos trabalhar muito com a retomada
do desenvolvimento econômico da cidade, do crescimento do desenvolvimento econômico e com a geração de emprego e renda. Nós estamos vivendo uma pandemia que tem sido muito negativa para todos os brasileiros, primeiro pelas vidas que nós perdemos. Nós estamos nos aproximando de uma cifra absurda de 100 mil brasileiros mortos, pela quantidade de pessoas que foram infectadas, que ainda estão em tratamento, e que, lamentavelmente, ainda serão. Porque o horizonte que nós temos aí é um horizonte ruim e, provavelmente, o Brasil ainda terá muito luto pela frente na questão da pandemia. E esse luto todo que nós estamos vivendo também vai ter efeitos na economia, já está tendo efeito na economia. O número de empresas que fecham, de trabalhadores que têm seu salário reduzido, que perdem o emprego, ou que têm direitos retirados, cresce a cada dia. Então, nós vamos precisar apresentar medidas sanitárias, medidas econômicas para o pós-pandemia. O grande desafio da prefeitura vai ser esse, na nossa opinião. Apresentar saídas e soluções para o pós-pandemia. Nesse sentido, Altair, cresce muito a perspectiva de geração de emprego e renda e formação para o trabalho e para o empreendedorismo em Passo Fundo. Esse vai ser um eixo central do nosso plano de governo. E nós acreditamos que a UP, pela história, pela trajetória, pela sua tradição, pela construção que ela teve até hoje, ela pode ser turbinada para cumprir esse papel. Nós queremos fortalecer a Universidade Popular, da Prefeitura de Passo Fundo. Nós queremos dar a ela condições para que ela possa desenvolver o melhor trabalho possível e para que ela cumpra esse papel junto a jovens e também a pessoas de maior idade, de formação técnica para o mundo do trabalho, para a economia popular e solidária, dialogando muito com as comunidades de Passo Fundo, com os bairros de Passo Fundo, fazendo trabalhos realmente direcionados para a vocação que nós temos na economia e também para novas vocações que nós podemos buscar e construir. Então, na nossa formulação de plano de governo, a Universidade Popular tem um papel, Altair, de destaque, de importância, de primeira grandeza, por conta do contexto do Brasil, que vai necessitar muito desse tipo de política de recuperação da nossa economia. A Universidade Popular pode cumprir e jogar um grande papel. Muito bem. Só quero fazer o registro, já temos vários participantes, né, da nossa live. Professora Regina, professora Terezinha, Raquel Santos, Ana Paula Oliveira Spanenberg, sejam bem-vindas, então, acompanhando o nosso programa. Professor Tiago. Bom, Juliano, eu gostaria de voltar a uma casa, né, e fazer um link com a primeira pergunta, quando tu discorreu na questão macro, nacional, como que tu via a política educacional brasileira. Eu gostaria de conseguir linkar esse assunto da política nacional, da educação brasileira, para como que você vê a política educacional no nosso município, né? Lembrando que a gente tem que pensar num cenário pós-pandemia. Infelizmente, esse horizonte a gente está esticando ela demais, né, pela ineficiência dos nossos governantes, sobretudo aqui na América. Na Ásia e na Europa, eles conseguiram, né, contornar melhor a pandemia e voltar a uma certa novo normal. Nós estamos protelando isso e jogamos cada vez mais para frente, mas me parece que as vacinas, elas estão logo ali. Então, vislumbra-se um cenário que talvez a gente possa, né, desenvolver uma vida dentro do que nós estávamos acostumados. Lembrando que a pasta da educação no município de Passo Fundo é a mais importante, né, que recebe o maior aporte financeiro do orçamento. A lei orgânica do município estabelece que são 35% que deve ser investido, né. Então, eu gostaria que tu nos desse um panorama geral agora do local, né, por gentileza. Muito bem, Thiago, a pergunta é muito pertinente. Nós temos que aproveitar esse processo que nós não gostaríamos que estivesse ocorrendo, que é o processo da pandemia, para repensarmos os valores da sociedade, para repensarmos os planos de governo. Nós não podemos agir com a mesma cabeça que nós tínhamos há 6 meses atrás ou há 4 meses atrás. As coisas mudaram profundamente no Brasil. Os valores mudaram. As pessoas perceberam como a vida
ela pode se alterar rapidamente por conta de uma doença. Isso vale para os governos e vale para a educação também. O desafio que o magistério está tendo agora, Thiago, de ter que lidar com essa educação à distância, que é uma absoluta novidade para a educação infantil, para a educação fundamental e para o ensino médio, é menos novidade para o ensino superior, já existiam modalidades à distância funcionando no Brasil, mas mesmo para o ensino superior, os desafios têm sido gigantescos e brutais. Então, nós temos que repensar todo o mundo da educação. Nós imaginamos um relacionamento, primeiro, com a educação, tornando o Passo Fundo referência no estado do Rio Grande do Sul em educação de excelência, de qualidade. Essa é a primeira questão. Nós não aceitamos menos do que isso, pelo tamanho que tem a cidade, pelo potencial que tem a cidade, pela história, pelas universidades e faculdades que nós temos. A nossa história é muito vinculada à educação. É claro que nós temos muitas instituições de ensino em Passo Fundo hoje, mas a Universidade de Passo Fundo foi a pioneira, e ela é que transformou o Passo Fundo naquilo que nós somos. Foi fruto da educação que nós nos tornamos a cidade que nós somos, e principal cidade no norte do Rio Grande do Sul, principal polo econômico, educacional, de saúde, de cultura, capital nacional da literatura. Por isso, nós precisamos ter uma educação de excelência. Isso passa pelo quê? Primeiro, pela valorização do nosso magistério, pelo diálogo com o nosso magistério, por um relacionamento extremamente democrático, aberto, plural, aberto a sugestões, construindo a educação com aqueles que vivem a educação na ponta, que são os funcionários da educação, os trabalhadores da educação, os professores, os alunos, os pais, realmente investindo muito no diálogo com o Conselho Municipal da Educação e com as entidades que representam os trabalhadores da educação, os pais e os alunos. Nós queremos agir dessa forma no nosso governo, se assim o povo desejar nos eleger nas eleições de 15 de novembro. Então, nós vamos trabalhar muito em cima dessa questão do pluralismo, da democracia, do diálogo, da conversa franca e aberta, investindo todos os recursos que nós podemos investir, como tu bem falou, porque o orçamento da educação é o maior do município. Lá, quando foi feita a lei orgânica municipal 1989, 1990, 1991, naquele processo de elaboração da lei orgânica, aqueles vereadores gravaram na lei orgânica municipal que o orçamento não seria somente de 30%, mas de 35%. Bom, nós queremos que o orçamento municipal cresça mais ainda. Nós vamos ter um investimento pesado na estruturação de empresas locais e na transformação de Passo Fundo num grande polo de inovação de ciência e de tecnologia. Nós queremos que a cidade agregue mais valor para o seu futuro. Isso significa valorizar quem já trabalha na nossa terra, os empreendedores locais aqui da nossa cidade, valorizar aqueles que estão investindo aqui há muito tempo, mas também trazer novos investimentos. Quanto mais investimentos a prefeitura receber, mais orçamento ela tem e mais orçamento tem a educação. Então, nós queremos que o orçamento cresça. Para isso, nós estamos planejando um plano de governo que invista muito na atração de empregos, geração de empregos e, principalmente, de incorporação de valores a partir da transformação de Passo Fundo num grande polo de inovação, ciência e tecnologia. Esse vai ser um dos focos do nosso governo. Claro, nós temos que ter marcas nessa gestão. A marca da valorização do magistério é uma marca do PCdoB. O PCdoB só dirige um governo estadual, Thiago, que é o governo do Maranhão. Aliás, eu acabei de realizar uma live com o governador Flávio Dino, que teve grande repercussão aqui nas redes sociais da nossa cidade. O salário pago, o piso do magistério pago pelo governador Flávio Dino para 40 horas é de R$ 6.358,96. O piso do magistério nacional está em torno de R$ 2.886 para as mesmas 40 horas. Então, é uma marca do PCdoB a valorização do magistério, seja nos estados que nós governamos, no
caso do Maranhão, seja nas prefeituras que nós governamos. Então, nós queremos valorizar muito o magistério. Obviamente que nós temos empecilhos para isso. O governo Bolsonaro fez uma lei congelando o aumento de salário para o funcionalismo. Então, nós vamos ter que travar uma luta política muito forte, porque no último período, essa ideologia de extrema-direita que tomou conta de parcela do Brasil transformou o funcionário público em algo parecido com um criminoso, quando, na verdade, o funcionalismo público no Brasil ele é menor que muitos países da Europa e cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento do país. E nós queremos apresentar algumas marcas, Thiago. Por exemplo, vou trazer uma informação aqui para vocês que nós precisamos repercutir aqui. Passo Fundo é a capital da literatura, tem faculdades, tem universidades, tem um sistema de excelência na educação, mas nós ainda temos cerca de 5% da população analfabeta na cidade. 5% de irmãos passafundenses que não sabem ler e escrever. Nós queremos construir na cidade com o magistério municipal, com o nosso magistério e com as universidades, faculdades de Passo Fundo, um grande projeto para erradicar e acabar com o analfabetismo em Passo Fundo, fazendo com que todo mundo que mora na nossa cidade saiba ler e escrever. Essa é uma marca que nós consideramos importante na educação de Passo Fundo, se nós conseguirmos atingir, e será uma das metas do nosso plano de governo e do nosso governo Oxalá. Então, veja como é uma coisa que está aí na cidade, convivendo conosco há muitos anos, que nós não tivemos ainda um projeto municipal e que nós vamos buscar recursos do Estado, vamos buscar recursos federais, vamos buscar recursos de fundações, vamos buscar recursos da iniciativa privada, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer ajudar o Passo Fundo a superar esse número de 5% de analfabetos, aproximadamente, que nós temos aqui na nossa cidade. Pois não. Não, pode concluir, se tiver concluir, Juliano. Não era isso. Esse é um exemplo de um programa que nós já estamos elaborando na nossa pré-campanha, na nossa elaboração de plano de governo, que dialoga diretamente com o mundo da educação e que o magistério municipal, as nossas escolas, a nossa infraestrutura, pode cumprir um grande papel. Perfeito. Eu quero conversar contigo um pouquinho sobre justamente a questão do financiamento da educação. As verbas da educação, ela vem de recursos próprios, parte dela, e a outra parte vem do Fundeb, que tu, inclusive, já mencionaste agora há pouco. Porém, no ano que vem, tu vai, no caso da tua eleição, tu vai receber um município com dificuldades financeiras em virtude da grave crise financeira, tendo em vista a pandemia, que todo o Brasil vai passar e Passo Fundo não vai ser diferente. Nosso orçamento hoje gira em torno de 139 milhões, 140 milhões. Como é que tu pretende, já no primeiro ano, conseguir manter, por exemplo, salários de professores em dia num momento de crise? Como é que tu pretende fazer já esses investimentos iniciais necessários na escola pública no primeiro ano, sendo que você vai ter algumas restrições e sérias restrições financeiras, porque provavelmente o orçamento permaneça o mesmo ou talvez até diminua para a educação. Há essa possibilidade. Como é que tu vai lidar com isso? De onde é que tu vai tirar esse dinheiro? A tendência, Eduardo, é exatamente essa que você fala. A tendência é de nós termos uma redução orçamentária impactando o nosso município e todas as cidades do Brasil. Hoje nós não temos problemas de atraso no pagamento de salário, por exemplo. Nós não queremos vir a ter esse tipo de problema. O ideal seria, nesse momento, aproveitar que o governo federal está propondo uma reforma tributária no Brasil, está tratando dessa bandeira, e fazermos também uma melhor divisão dos impostos no país. O absurdo dos absurdos é que as prefeituras ficam com a parcela pequena do orçamento e a União fica com a parcela gigantesca do orçamento e ainda quer acabar com projetos e programas como, por exemplo, o Fundeb, que nos garante o mínimo de recursos para que a gente possa atuar no pagamento do nosso magistério e na infraestrutura das nossas escolas. Não existe milagre, não existe receita pronta. Nós vamos ter que investir muito
na busca de novos atrativos econômicos para Passo Fundo poder gerar mais emprego, mais oportunidades, mais receitas e mais impostos para a prefeitura, sem onerar quem já está aqui. Significa o quê? Atrair novos setores para a nossa cidade. Nós acreditamos muito nessa política de investimento em inovação, ciência e tecnologia, e na busca da construção de polos econômicos que dialoguem com o que a cidade já produz, para serem incrementados, para evoluir, para gerar mais receita na cidade. Se nós não conseguirmos vencer esse desafio econômico, vai faltar recurso, não só na educação, mas vai faltar recurso na saúde, na pavimentação, na iluminação, em todos os setores afeitos à prefeitura. Por isso que nós entendemos que o centro do programa de governo que nós vamos apresentar passa pela questão da busca de saídas econômicas para a cidade, seja na geração de emprego e renda, que é muito importante, seja na economia popular e solidária, movimentando as nossas comunidades para que elas possam buscar alternativas de renda, mas especialmente na inovação, na questão do emprego, na questão do fortalecimento da nossa economia, para que a economia possa dar uma resposta. Passo Fundo tem muito que explorar, eu não tenho dúvida nenhuma disso, na questão da inovação, da ciência e da tecnologia e no fortalecimento das empresas que estão aqui e que poderão vir para a nossa cidade. Nós vamos investir pesadamente nisso, Eduardo, para poder ter recursos para honrar os compromissos que nós vamos ter pela frente. Perfeito. Mas assim, só para complementar, antes de passar para o Altair a pergunta, os professores, eles podem ficar tranquilo contigo que você, ao assumir, não vai acontecer nem parcelamento, nem atrasos de salário? Se você nos garante isso, como pré-candidato? O que eu posso garantir, Eduardo, é que eu vou trabalhar incansavelmente com a equipe que nós estamos montando já na pré-campanha, para trabalhar para que a cidade se desenvolva e cresça mais do que ela que cresceu até agora, mais do que ela se desenvolveu. É isso que nós vamos garantir. Muito trabalho, muito empenho, porque nós queremos ver a nossa economia maior ainda. Bom, se a nossa economia crescer e se desenvolver, nós não vamos ter nenhum tipo de problema com parcelamento, com salário atrasado, com falta de promoções, com falta de pagamentos merecidos pelo magistério, licença-prêmio, etc. Esse é o nosso objetivo. Nós não queremos de forma alguma prejudicar nenhum funcionário, nem a nossa comunidade. E tem muitos serviços que são prestados pela prefeitura e que dependem do recurso que a prefeitura tem em caixa. Professor Tiago quer fazer um complemento. Isso. Pedindo aqui autorização ao Altair para passar à frente, porque me impõe uma pergunta, né, que é um receio muito grande de nós estatutários, servidores estatutários, pela conjuntura em que nós vivemos. Muito se fala em alteração, por exemplo, de planos de carreira. Né, e quando a gente fala, por exemplo, de problemas econômicos, déficits orçamentários, normalmente a saída que os políticos procuram, os chefes de executivo, é a alteração de planos de carreira. Foi assim a nível federal, foi assim na nossa capital, está sendo assim no nosso estado. Em algum momento, né, Juliano, vocês, a tua candidatura, enfim, as pessoas que compõem o teu grupo, eles pautam a alteração de plano de carreira? Um amigo meu dizia que pode errar o nome, mas não pode errar o número, viu, Thiago? A política é menos assim. Mas eu acertei o primeiro mandato do Luciano, porque era Luciano e Juliano. É muito comum essa confusão que as pessoas falam, mas elas sabem quem é o Luciano e chamam ele de Juliano. Sabem quem é o Juliano e chamam de Luciano. São nomes parecidos, é normal isso ocorrer. Bom, nós queremos alterar o plano para melhor. É isso que nós queremos fazer. Nós queremos fazer um amplo diálogo com o magistério para valorizar mais o magistério municipal. Nós queremos que o magistério de Passo Fundo seja um magistério cada vez melhor, já é um magistério muito qualificado. Nós sabemos disso, nós conhecemos os quadros, nós conhecemos a realidade das escolas do município de Passo Fundo, da prefeitura de Passo Fundo. Aliás, nós estamos na semana do município, é bom também lembrar disso para parabenizar todos no nosso município pela nossa semana, que ocorre com comemorações agora virtuais, né? Mas nós queremos melhorar aquilo que for possível. Nós vamos abrir um amplo debate, um amplo diálogo já agora na pré-campanha para ouvir a categoria
de todos os municipais, do modo geral, funcionalismo, do modo geral, de todos os setores, e nós vamos abrir um espaço específico, Thiago, para conversar com vocês, para ouvir vocês sobre como nós podemos garantir o financiamento, melhorar o financiamento e melhorar também o plano de carreira do magistério municipal, seja na educação infantil. Enquanto sindicato também, para dialogar conosco sobre o nosso plano de governo, que nós queremos construir não só com aquelas pessoas, com os quadros que nós temos nos nossos partidos, na nossa aliança que nós estamos construindo, mas nós queremos também ouvir com aqueles que estão na linha de frente do magistério municipal e de todo o funcionalismo municipal do Passo Fundo. Perfeito. Professor Altair, por favor. A respeito da formação dos professores, um incentivo que tem para os professores se qualificarem é a possibilidade de um aumento salarial quando eles fazem uma graduação, uma pós-graduação, e nós temos tido problemas, né, com as promoções exatamente nesse governo. Era uma promessa lá do primeiro mandato do Luciano que não haveria diferenciação entre educação infantil e educação de ensino fundamental, e agora nós estamos vendo principalmente o pessoal da educação infantil tendo dificuldades de conseguir o reconhecimento através das promoções daquele esforço que fizeram financeiro e pessoal para conseguir uma qualificação melhor. Como você pensa de valorizar essa formação dos professores da rede municipal de Passo Fundo? Altair, nós queremos que o processo de qualificação, de formação do nosso magistério municipal seja continuado e ocorra durante todo o processo que o magistério estiver na ativa. Nós queremos trabalhar muito essa questão da formação, da qualificação do nosso magistério em todos os setores, seja na educação inclusiva, seja na educação infantil, na educação fundamental, e nós queremos honrar o compromisso de pagar as promoções do magistério, então, ou eventualmente nós pegarmos lá em janeiro paralisadas. Esse é um compromisso que nós temos com a educação, de valorização daquele profissional que se preparou, que se qualificou, que investiu na sua formação. É isso que faz a educação melhorar. É um investimento na capacidade que o professor tem de passar o conhecimento para o seu aluno. Ele tem que estar sempre se qualificando, não apenas uma vez na vida, não só na sua graduação, mas na sua pós-graduação, no seu mestrado, na sua especialização, no seu doutorado, e também em projetos e programas que nós vamos investir pesadamente na formação continuada do nosso magistério. Então, esse pode ter certeza absoluta que será um compromisso nosso com o magistério municipal. Professor Thiago. Esse tema em particular, toda vez que a gente trata a questão das promoções, né, o professor Altair estava falando da formação e trouxe para o tema para a discussão das promoções, né, quando a gente trata as promoções, sobretudo da educação infantil, é o tendão de Aquiles, vamos dizer assim, do município de Passo Fundo, né? Lembrando que dados do Conselho Municipal de Educação, né, nós temos o quadro do magistério municipal hoje, algo em torno de 1.400 professores, dos quais 98% tranquilamente eles são possuem uma pós-graduação no mínimo, né, lato sensus. Algo em torno de 200, 250 com mestrado, stricto sensus mestrado, e temos algo em torno, né, de talvez atualmente 15 professores com doutorados, ou seja, a rede, ela consegue, né, qualificar e manter esses professores, mas para manter duas questões, né, são muito importantes. A primeira é a garantia, que quando esse professor cumprir o pré-requisito, ele receba para tal. Nós temos professoras da educação infantil que já estão no nível 3, que já deveriam estar no nível 3, mas ainda estão no nível 1, com perdas salariais na ordem de 75% ao mês. Se a gente pegar todo o passivo que se acumulou ao longo dessa última administração, né, talvez nos últimos 6 anos, enfim, que a gente traz
esse estacionamento nas promoções, a gente chega a quantidades superiores a 50 mil reais. Né? Muitas vezes a gente ouve promessas que nós vamos resolver, que nós vamos fazer, mas as colegas da educação infantil, né, a gente percebe uma angústia muito grande, isso já ensejou greve, nós já entramos na esfera jurídica, já tentamos praticamente várias ferramentas para solucionar esse passivo, mas na prática, o que a gente pode fazer para essas 150 professoras, né, caso eleito for e assuma em janeiro de 2021, como que a gente resolve esse passivo tão grande ali do magistério municipal? Thiago, pelo levantamento que eu fiz aqui hoje, são em torno de 150 professoras que deveriam subir do nível 1 para o nível 2 e algumas do nível 2 para o nível 3. Correto isso? Isso. Esse é o correto, né? Depois, se o Eduardo puder passar essas informações mais detalhadas, eu gostaria de receber. Nós vamos abrir um processo imediatamente após a nossa posse para tratar disso. Se é que o governo atual também não vai cumprir essas promoções, porque também eu posso falar em nome do governo, porque não faço parte do governo e não tenho nenhuma prerrogativa para fazer isso. Mas nós queremos abrir todo um diálogo com você sobre essa questão das promoções e queremos cumprir esse dever, que é um dever do governo municipal, de fazer a promoção do magistério da educação infantil. Esse é um compromisso que nós assumimos aqui com vocês de trabalhar essa questão. Só aproveitando esse ensejo também, já que tu falou que está elaborando o teu projeto e se for para mexer no Estatuto do Servidor Municipal, do professor municipal de Passo Fundo, será para garantir e assegurar mais direitos, algo que é uma demanda antiga também da categoria, eu estava relembrando aqui, o nosso plano de carreira ele tranca no nível 3. Muitas vezes a gente não traz essa discussão. O professor que tem doutorado, que já poderia estar no nível 5, ele acaba trancado no nível 3. É algo que você, com sua equipe, né, pode estar postulando para possíveis alterações. Cabe lembrar que municípios vizinhos, como Erechim, que não tem uma realidade tão diferente de Passo Fundo, eles têm o nível 5. Começa lá no nível 1, que é o médio, nível 2 superior, 3 especialização, lato sensus, 4 mestrado, 5 doutorado, né? Nós trancamos no 3. Perfeito. Obrigado, Thiago. Juliano, eu quero mudar um pouquinho de assunto contigo e trazer à tona a questão do ensino fundamental. Nós sabemos que o projeto de educação, o programa de educação aqui de Passo Fundo, ele é dividido em educação infantil, Fundamental 1, que são as séries iniciais, e Fundamental 2. Nós não temos o ensino médio. O Fundamental 1 e 2, em especial o Fundamental 2, nós temos ouvido por aí algumas propostas que falam a respeito da ideia das escolas militares. E já ouvimos assim algum tipo de comentário de que há interesse de que nós tenhamos para o fundamento, especialmente, acredito que para o Fundamental 2, as escolas militares. Como tu vê essa proposta, Juliano? Eduardo, eu não vejo necessidade disso por dois motivos. Né? O primeiro motivo, nós temos uma excelente escola aqui em Passo Fundo que já cumpre parcialmente esse papel, que é o Colégio Tiradentes. Um colégio respeitado por todos nós, que tem um belíssimo trabalho, uma belíssima proposta pedagógica. Eu já tive várias vezes visitando o Colégio Tiradentes, participando de debates lá com eles, e reconheço o Colégio Tiradentes um colégio que merece todo o nosso carinho, nossa atenção e a parceria da Prefeitura Municipal, em que pese ser um colégio ligado ao Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos escolas excelentes em Passo Fundo, eu não vejo motivo nenhum de nós deixarmos de investir nas escolas municipais de ensino fundamental que nós temos, seja o fundamental das séries iniciais, seja o Fundamental 2, para investir em escolas militares ou cívico-militares. Acho que essa proposta não tem nenhum fundamento. Quem faz esse tipo de proposta desconhece, primeiro, a realidade das escolas municipais, a referência que as escolas municipais de Passo Fundo são, pelo trabalho realizado pelas direções, pelos professores, pelos funcionários,
o nível de relacionamento que essas escolas têm com os pais, com os alunos, nós vamos trabalhar para fortalecer as nossas escolas municipais e não criar outro tipo de escola que não as que nós já temos, fortalecendo elas, investindo nelas, seja em recursos humanos ou recursos materiais. Portanto, essa proposta, no nosso plano de governo, não será debatida, não será discutida. O que nós vamos, sim, é manter uma excelente relação com o Colégio Tiradentes, repito, que é uma referência para nós, de bom trabalho e de plano pedagógico de educação. Antes de passar para o Altair, eu me lembro bem que você foi o propositor de um projeto que combatia aquele projeto da escola sem partido. Eu não me lembro bem o nome do teu projeto. Como é que está esse projeto? Ele foi levado adiante? Ele parou? Como é que está essa situação? O Brasil produziu, nesses últimos anos, coisas estranhas, né? Umas coisas meio pequenas, assim, né? Tinha um escritor lá nos anos 60 que dizia que na ditadura militar o Brasil vivia o FEBEAPA, o Festival de Besteiras que assola o país. E nós, nos últimos períodos, estamos vendo uma série de festivais de besteiras que estão assolando o país aí, por parte de governantes, de deputados, de governadores, de prefeitos, especialmente dessa turma que está na presidência da República. E uma das coisas que eles tentaram emplacar, Eduardo, foi essa tal de escola sem partido, né? Na verdade, é a escola com partido, o partido deles, né? Em que eles querem perseguir professores que não pensam como eles. Aliás, o governo federal acabou de assumir que produziu um relatório perseguindo funcionários públicos, perseguindo e investigando e monitorando funcionários públicos federais, estaduais, policiais, especialmente policiais e professores. Então, essa turma gosta muito dessa mania de perseguição. Eles têm essa mania de perseguição e devem tratar isso com profissionais adequados. O meu projeto que eu apresentei na época era o projeto Escola Sem Mordaça, dando plena e total liberdade de cátedra para o professor. O professor tem que ter liberdade de cátedra dentro daquilo que prevê o plano político-pedagógico da escola. Muito bem. Professor Altair, por favor. O seu som, professor. Nós estamos dentro de uma pandemia e depois também na sequência, no pós-pandemia, provavelmente o acesso digital será uma necessidade. A nossa educação através virtual esbarra na falta de uma infraestrutura digital. Eu cheguei a sonhar, eu e mais alguns sonhamos que, de repente, o poder público pudesse patrocinar algum acesso à internet e até acesso a equipamentos para aqueles alunos que não têm, né? Nós até vimos no estado, recolheram celulares de alguns presídios, reformaram e entregaram a alunos que não tinham, né, lá no litoral norte do nosso estado. Né? Em Passo Fundo, eu cheguei a pensar, quem sabe a gente patrocina um acesso à internet para aqueles que não têm e uma infraestrutura digital não para as escolas, uma infraestrutura melhorada, e para aqueles estudantes que precisam ter uma aula online e não têm um equipamento adequado. Será que é possível a gente pensar que a prefeitura possa ajudar um pouco nisso? Altair, é possível, eu diria para ti que é possível e necessário. A pandemia, ela escancarou no Brasil as desigualdades sociais. Infelizmente, muitos alunos não estão conseguindo acompanhar as aulas, não tem internet em casa, não tem um tablet, não tem um aparelho de celular, não tem rede para acompanhar, e isso acontece em todo o Brasil, né? É uma verdadeira tragédia a falta de perspectiva e de possibilidade que os alunos têm de poder acompanhar uma aula online. Nós queremos crer que vai haver um grande investimento nessa questão.
que envolva o governo federal, que envolva o governo do estado, que envolva as prefeituras, que envolva os três, para que nós possamos entregar para todos os alunos das redes públicas do Brasil equipamento e condições para que ele possa acompanhar esse tipo de aula, né? Porque nós não sabemos exatamente quando as aulas vão voltar. Talvez lá em fevereiro do ano que vem, em janeiro do ano que vem, a situação esteja normalizada. Nós não temos como saber disso, porque quando essa pandemia começou, todo mundo imaginou que ela ia durar 15 dias, 30 dias, e nós estamos aí já nos aproximando de 4 meses sem aulas presenciais. Praticamente 4 meses sem aula presencial aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa é uma situação realmente dramática. Altair, eu imagino que nós devemos ter uma política nacional, que o Congresso, porque quem tem ajudado nesse momento a encontrar saídas e soluções é o Congresso Nacional. Foi o Congresso Nacional, com seus defeitos, suas qualidades, gostemos nós ou não do Congresso Nacional, que aprovou a ajuda emergencial de R$600 para famílias. O presidente Bolsonaro queria uma ajuda de R$200. Foi o Congresso Nacional que aprovou uma ajuda emergencial agora para os artistas, né? Para as pessoas que trabalham com a cultura, para a turma que trabalha com circo, com música, com teatro, com cinema, com o mundo cultural do modo geral. O Passo Fundo vai receber agora recursos valiosos nessa questão cultural, que é a Lei Aldir Blanc, que, aliás, foi construída e relatada pela deputada federal Jandira Fegali, do meu partido, do PCdoB. Foi o Congresso Nacional que aprovou o Fundeb como lei, porque o governo federal queria retirar o Fundeb da lei e ficar no mínimo um ano sem pagar o Fundeb para os municípios, o que seria uma tragédia, seria condenar a educação brasileira a acabar. E foi o Congresso Nacional que acabou de aprovar também uma lei emergencial para auxiliar essa turma do esporte que está sem emprego. Então, são medidas concretas que o Congresso Nacional vem tomando para auxiliar o Brasil. Nós precisamos uma quinta medida, que é a questão da tecnologia para a estudantada poder ter equipamento, para as escolas poderem ter sinal, para as cidades todas terem sinal de internet livre, para todo mundo poder utilizar, ter acesso à internet. A internet não pode ser só para rico, ou só para quem pode pagar, ou só para a classe média, ela tem que ser para todas. Nós precisamos de internet livre em todo o Brasil, urgentemente. Essa é uma questão, uma demanda central do povo brasileiro. Então, eu acredito que o Congresso Nacional vai legislar sobre isso, Altair. Se não houver uma saída nacional, uma saída estadual, o município tem que tomar alguma medida para resolver essa questão do acesso à tecnologia. Eu, inclusive, Eduardo, lembrei agora, quando eu entrei na Assembleia, tinha uma lei do deputado Cherini que proibia o aluno de usar celular na sala de aula. Não sei se vocês lembram disso, dessa lei. Devem lembrar, né? Tinha uma lei que proibiu o aluno de usar a internet. Eu fiz um projeto, não revogando essa lei, mas fiz um projeto alterando essa lei, para que o aluno pudesse usar o celular na escola como forma de auxiliar na educação dele. Veja como as coisas mudaram. Há 20 anos atrás foi feita uma lei proibindo o uso de celular na escola. Eu fiz uma emenda a essa lei propondo que o celular possa ser usado na escola como um elemento de aprendizagem. E é assim que a internet tem que ser vista. Não apenas para um joguinho, não apenas para o lazer, não apenas para ver um filme ou para falar com as pessoas, com os amigos, mas também para as pessoas se educarem, buscarem informações junto com os seus professores. E, claro, os professores têm que ter treinamento para isso, né? Nosso professor tem que ser treinado para isso. O magistério foi pego nessa questão sem nenhum tipo de treinamento. Alguns sabem lidar melhor com essa questão, outros sabem lidar menos, mas nós precisamos fazer um forte investimento na preparação do magistério para lidar com essa situação da educação à distância, porque nós não sabemos o que virá pela frente no mundo e isso afeta a nossa educação. Eu diria para ti, Altair, que o principal nó que nós temos que resolver agora é desatar. Claro, a questão sanitária é muito forte, a questão do emprego é muito forte, mas o que está batendo na nossa porta agora é o retorno ou não às aulas presenciais aqui no próximo período, aqui no Rio Grande do Sul.
Muito bem. Antes de encaminhar outra pergunta, quero agradecer a participação da Enir Tormes, o Eduardo Lucieto, a Terezinha Medeiros, a Fernanda Gonçalves, a Adriana Aparecida, que é a presidente do Conselho Municipal de Educação. Ela ressalta que a medida provisória 934 está tramitando e precisa ser aprovada para a total regulamentação do calendário escolar, obviamente se referindo a essa questão atual, né, que nós estamos vivendo, de incerteza com relação ao próprio calendário deste ano, né? Flexibilização de aulas e outras coisas. A Terezinha está dizendo aqui que as escolas necessitam muito, Juliano, as escolas necessitam muito de estrutura compatível com a demanda. Eu quero te trazer uma pergunta à tona aqui, que eu creio que ela seja muito importante, e obviamente que é importante, mas não só importante, mas como crucial nesse momento, que é a questão da inclusão. O município ele tem um programa de inclusão e as nossas escolas, ela recebe essas crianças incluídas com muito carinho, inclusive. Só que nesse momento da pandemia, essas crianças estão, assim como todas, estão tendo dificuldades e obviamente que essa demanda ela vai crescer. Nós tivemos um problema com o SEMAI, que ele foi praticamente desarticulado. O SEMAI, para quem não sabe, era o setor que cuidava da questão dos incluídos, dava assistência com assistência social, trabalho psicológico, trabalho pedagógico, enfim. De fato, trazia um suporte muito grande para a inclusão. E hoje, praticamente não temos esse setor. Quando tu assumir, no caso da tua eleição, como é que tu vai trabalhar essa questão do SEMAI? Tu retoma ele, remodela, faz funcionar de novo ou vai seguir essa mesma política? Eduardo, tem duas políticas municipais da educação que nós queremos dar a máxima atenção e que nós queremos valorizar, resgatar, fortalecer, reeditar, aumentar o papel, aumentar a estrutura. Uma eu já respondi para o Altair, que é a Universidade Popular, né, Altair? A primeira pergunta que o Altair fez. Nós entendemos que tem um papel fundamental. O segundo é a política de inclusão a partir do que nós acumulamos aqui em Passo Fundo. Já acumulamos na questão do SEMAI, nós precisamos fortalecer o seu corpo, sua equipe técnica, seus profissionais. Nós não podemos prescindir de um SEMAI forte. A educação, ela tem que ter um olhar especial, tem que ter um cuidado especial. Nós não podemos deixar de fortalecer a educação. Mas a questão da inclusão tem que ter um olhar além, na nossa opinião. E esse olhar além é preparar bem os professores todos para que eles possam trabalhar essa pauta da inclusão, para que as escolas possam receber esse aluno com todas as condições materiais necessárias para receber o aluno e que nós tenhamos um SEMAI fortalecido, com condições de poder responder às demandas de todas as escolas, com equipe para atender a isso. Pode ter certeza absoluta, viu, Eduardo? Nós vamos investir pesadamente no fortalecimento dessas duas estruturas que, lamentavelmente, foram prejudicadas, desmontadas, retiradas suas prerrogativas e sua estrutura, que é a Universidade Popular e o SEMAI. Muito bem. Professor Altair, por favor, mas antes de lhe passar a palavra, professor, quero agradecer aqui a presença do nosso colega, do Edemar Silva, que também está participando conosco aqui. Um grande abraço ao nosso colega. Professor Altair, por favor. Perdão, professor, acho que é o professor Tiago, né? Tiago agora, perdão, professor Tiago. Pois bem. Não, eu até gostaria de aproveitar esse gancho quando o Eduardo trouxe a questão da inclusão e o Juliano fez questão de frisar que isso é algo importantíssimo para o governo dele. Com a fala que a gente teve lá anteriormente dos planos de carreira, da importância dos servidores estatutários estarem ocupando algumas funções, para mim existe uma distorção muito grande. Eu falo isso da experiência de dentro da sala de aula, de dentro das escolas. A gente sabe que a inclusão ela não veio como um cosmético, ela veio para ficar. Causou muito medo na comunidade, muito receio, né, inclusive no corpo docente, mas aos poucos nós fomos nos preparando, né, para trabalhar, e ainda estamos nos adaptando, né.
Nesse sentido, um grupo é de crucial importância dentro das escolas, que são os monitores. Como que funciona hoje a questão dos monitores? Eles são estagiários, pega-se estagiários lá da UPF, enfim, de outras universidades da nossa cidade, da área da licenciatura. Normalmente são jovens, cheios de boa vontade, mas imaturos, que acabam, né, se tornando excelentes profissionais ao longo do tempo. Porém, por serem estagiários, eles só podem trabalhar por 2 anos, porque é uma lei federal, a lei do estágio, no máximo 2 anos. Quando encerra-se os seus contratos, eles acabam se tornando mão de obra qualificada para serem, depois de treinados, né, capacitados, para serem incorporados pelas escolas particulares. Ou seja, o município está formando mão de obra, e veja bem, né, quando a gente está falando com alunos incluídos, nós temos diferentes CIDs. Temos alunos que, por exemplo, eles não convivem bem com a alternância de monitores, e essa figura é crucial para dar segurança para aquela criança, né? Existe a possibilidade de ter um olhar diferenciado para essa questão, já que a inclusão, a gente sabe, ela veio para ficar. A gente pode pensar, por exemplo, num cargo de monitor estatutário, concursado na nossa cidade, não sei, se é sonhar demais. Vamos avaliar isso, Thiago. Vamos avaliar isso. A tua proposta é uma proposta que tem fundamento, tem lastro científico, né? Eu também, no meu tempo de estudante, fui propete. Eu acho que o Thiago acho que não pegou essa parte, mas o Altair pegou, o Eduardo também. Era um programa que tinha lá no governo do prefeito Júlio, que possibilitava isso, que alunos das licenciaturas pudessem ser contratados para trabalhar na rede de educação municipal. Graças a essa oportunidade que eu tive por 1 ano e meio, que eu me tornei professor. E me formei como professor. Se não fosse essa experiência, isso que tu falou é real. Eu não teria tido, talvez, condições de ingressar numa escola particular e ser professor da rede privada. Mas isso que tu apresenta tem fundamento, e nós vamos pensar nessa questão de fazer um estudo de como melhorar essa atividade dos monitores na questão da inclusão. Muito bem, então. Nós estamos já nos encaminhando para os momentos finais do nosso programa, e quero fazer talvez uma última consideração aqui, que é importante, tendo em vista a tua candidatura e a tua vinculação com o atual governo, Juliano. Você participou por 4 anos como vice-prefeito, e inclusive o partido, o PCdoB, fez parte de muitas secretarias. 2 anos? O Thiago está me apontando aqui 2 anos. Isso, eu acho, porque o Juliano ele foi depois a deputado, né, no meio do primeiro mandato. Mas, de qualquer forma, o PCdoB tem uma forte vinculação com o governo municipal. Inclusive, ficou muito marcado a participação do PCdoB, do teu partido, numa votação que foi histórica da questão do ticket do funcionalismo, onde foi retirado o ticket. Houve uma votação na Câmara, e na época o PCdoB fazia parte do governo e votou pela retirada dos tickets. Como é que tu trabalha essa questão, Juliano, e como é que tu consegue conversar esse tema, que obviamente ele é um tanto quanto difícil em termos de trajetória do partido em específico, não de você precisamente, né, mas do partido? Bom, Eduardo, eu fui eleito vice-prefeito da cidade lá na eleição de 2002. E eu tenho orgulho de muita coisa que nós conseguimos construir para Passo Fundo naquele período juntos, melhorando. Vou dar um exemplo aqui para ti. Construção de escolas de educação infantil. A quantidade de escolas de educação infantil que foram construídas durante o primeiro governo é um número assim que supera qualquer estatística do município de Passo Fundo. Em média, um governo de 4 anos construía 1 escola, 2. Né? Nós construímos mais de 1 dezena de escolas. Isso, claro, levou à contratação de professores, abertura de concurso, etc. e tal. Por 2 anos e 1 mês, eu fui vice-prefeito da cidade ao lado do prefeito Luciano. Obviamente que uma aliança
ela é composta por diferentes partidos, né? E uma aliança que nós tivemos naquela época, nós tínhamos que respeitar a aliança, porque nós estávamos na coligação, estávamos na aliança, e por optarmos por estar na aliança, acabamos votando muita coisa que, filosoficamente, nós podemos não concordar, mas por uma questão de respeito à aliança, nós acabamos votando junto com o governo. Nós apresentamos um documento oficializando a nossa ruptura com o governo atual. Então, nós não temos nenhum vínculo político, administrativo ou de compromisso com o atual governo. Inclusive, aproveito a tua pergunta para esclarecer isso para a população. Nós optamos por esse desligamento, agradecendo o espaço que nós tivemos, a oportunidade que nós tivemos de estar juntos. Muita coisa a gente pôde trazer e construir para o município, mas nós entendemos que Passo Fundo pode fazer mais, pode realizar mais, e que esse governo tem, sim, virtudes, tem, sim, muita coisa boa, mas também tem coisas negativas que nós não concordamos, que nós queremos mudar. Por isso que nós optamos por ter uma candidatura para apresentar um programa mais nítido e mais claro para a cidade se desenvolver, gerar emprego, oportunidade e ter mais políticas sociais. Essa é a nossa proposta. Nós queremos, para finalizar, Eduardo, o tempo aqui está encerrando, trabalhar muito o tema da educação ligado a 3 questões. A questão da cultura, a questão do esporte e a questão da segurança pública. Nós entendemos que um trabalho preventivo na educação, incluindo a juventude na cultura e no esporte a partir das escolas municipais, ele é fundamental para gerar ali adiante resultados positivos na questão da prevenção da segurança pública, na questão do combate à drogadição e à violência. Então, o nosso projeto na educação passa pela valorização do magistério municipal, passa por transformar Passo Fundo numa cidade de excelência na questão da educação, passa por transformar nossas escolas em referência, passa pela questão da UP, Altair, nós vamos investir muito nisso, passa pela questão da inclusão, como falou aqui o Thiago e o Eduardo, mas também passa por uma marca, por um modelo que nós queremos implementar, transformando a educação pública de Passo Fundo numa ligação muito forte com a comunidade, a partir do trabalho feito dentro das escolas, mas no turno inverso, a partir de um trabalho feito na área do esporte, na área da cultura e na prevenção à violência e à drogadição. Nós queremos resgatar o professor Darcy Ribeiro, nós queremos resgatar a ideia do Leonel Brizola de uma escola que trabalha com a comunidade, que mobiliza a comunidade e que apresenta oportunidades para os jovens. Isso, para nós, vai ser o fundamento do nosso programa, que nós estamos evoluindo e que vamos ouvir vocês, repito, vamos conversar, chamar vocês para uma conversa oficial na questão da educação. Então, aproveito a tua oportunidade, Eduardo, para dizer que nós respeitamos o governo, colaboramos naquilo que foi possível, mas que nós temos diferenças, teremos outra candidatura e, por isso, nós formalizamos a nossa saída do governo e vamos trilhar o nosso caminho, respeitando quem optou por ficar, respeitando as outras pré-candidaturas que existem em Passo Fundo. Não acredito que ninguém apresente o seu nome para piorar a vida da cidade, mas nós temos ideias, nós temos compromissos, nós temos marcas, nós achamos que nós podemos apresentar isso e representar a cidade nesse momento difícil de uma pandemia, de uma situação de calamidade. A experiência que nós temos pode ajudar mais a cidade nesse momento. Muito bem. Eu quero, antes de passar para o Thiago e o Altair, se eles têm alguma pergunta final para realizar, eu quero agradecer a presença do meu amigo Matheus Cavalheiro Del Ré, professor também de História, né, lá do Menino Deus. Estão dizendo o seguinte: a valorização dos professores municipais é de suma importância. Obrigado, Matheus, então, pela tua presença. Também temos a participação de mais colegas que nos prestigiaram nessa noite. E eu quero, antes de ver se Altair e Thiago têm alguma questão final, quero dizer que o CMP Sindicato ele lançou o seu cartão de compras. É um novo serviço que estamos oferecendo ao nosso professor,
E ele é um cartão onde você pode, em mais de 200 lojas aqui de Passo Fundo, fazer a sua compra parcelada e, inclusive, sem juros. Então, é mais um serviço que estamos oferecendo ao professor, e nós estamos nesse momento de pandemia, onde toda a precaução e toda a segurança ela tem que ser levada em consideração. Nós estamos fazendo a entrega desse cartão através do sistema drive-thru. Então, toda quarta-feira, os professores das 9 às 11 e das 14 às 17 horas podem passar ali no CMP. Nós temos um amplo espaço, arejado e com condições de oferecer esse serviço, e podemos estar entregando o seu cartão de compras. Então, quem não pegou ainda, por favor, toda quarta-feira ele está disponível. Altair, alguma questão final para o nosso convidado? Então, agradecer antes de tudo, né, pela oportunidade e perguntar qual é a esperança concreta que a população de Passo Fundo e a educação de Passo Fundo pode ter numa administração Juliano Rosso, se for eleito prefeito de Passo Fundo. Tá bom. Antes de responder, Juliano, Thiago também, se tiver mais alguma, já encaminha as duas e daí tu pode finalizar e fazer os teus cumprimentos finais. Thiago. Não. Vou aproveitar então o embalo do Altair. Vou na pergunta do Altair, só fazendo a referência que se tu se norteia por Darcy Ribeiro, tá muito bem, tá? Darcy Ribeiro, para mim, é um dos grandes brasileiros. E nós tivemos ele, os pioneiros da educação, enfim, que o antecederam, né, que pensaram, de fato, um país mais justo, né, inclusive as nossas populações indígenas, a esse segmento da nossa sociedade tão sofrida, e que, de fato, pensaram, né, ele e o Brizola sempre fizeram uma dupla imbatível, talvez uma das melhores duplas, uma das melhores dobradinhas que nós vimos, né, nesse nosso país. Foi uma pena, né, um pecado, eles não terem atingido o executivo nacional, né, mas deixaram grandes exemplos, como os CIEPs, que nós temos inclusive aqui, né, na nossa cidade, alguns deles. Então, o norte tá interessante, tá, Juliana? Juliano, deixa eu engatilhar então na pergunta do Altair também, aproveitar essa carona, já que trouxemos à tona Brizola e Darcy Ribeiro. É proposta tua retomar a escola de tempo integral aqui em Passo Fundo? Então, o Altair já fecha para nós com essas duas considerações. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, Eduardo e Altair, também dialogar aqui com todo o magistério municipal que está acompanhando. Certamente essa live aqui vai ficar na página do sindicato, no Facebook, vai repercutir muito, e eu também vou publicar ela no meu Facebook, na minha página do Facebook, para que também mais pessoas possam ter acesso. Ser o primeiro sempre é mais difícil, mas eu não podia negar um convite feito aqui pelo CMP Sindicato. O Altair pergunta da esperança. Eu sou professor por opção, Altair. É a minha profissão, é a profissão que eu amo, é o meu trabalho. Eu sempre digo que política não é profissão. Política é uma vocação que nós temos para o bem público. Meu trabalho, a minha profissão é ser professor. E eu acredito muito na transformação pela educação. E tenho a referência no governador Brizola, no professor Darcy Ribeiro. Aliás, Thiago, meu primeiro voto na minha vida, quando eu completei 16 anos, em 1989, foi no Brizola para presidente. No primeiro turno, era o meu candidato. Eu tinha feito 16 anos, eu nunca vou esquecer a minha mãe, que tem 81 anos e também é professora aposentada do Estado. A minha mãe nunca tinha votado para presidente da República. Nós fomos votar juntos, eu com 16 anos. E a minha mãe, já adulta, nunca tinha tido a oportunidade de votar para presidente, porque a ditadura militar tirou esse direito dos brasileiros. Então, resgatar o Darcy Ribeiro, para mim, é uma esperança. Resgatar o legado de Brizola é uma esperança para nós todos. E nós queremos fazer uma educação transformadora, com a valorização do magistério. Não se faz educação sem valorizar o magistério, sem dar infraestrutura para as escolas. E nós queremos trabalhar a educação, Eduardo, nesse modelo, interagindo com a cultura, interagindo com o esporte e trabalhando a questão da prevenção
da segurança pública, da drogadição e da violência. Esse é o modelo que nós queremos estabelecer. Se isso vai se dar com educação de tempo integral ou vai se dar num outro modelo, nós vamos avaliando juntos com vocês, dentro das condições da prefeitura. Eu gosto muito do programa que o governador Tarso Genro criou quando foi governador, e não atingiu muitas cidades, foram poucas cidades, e não atingiu muitas comunidades, que é o programa Territórios da Paz. E tu lembra, Eduardo, que um dos Territórios da Paz em Passo Fundo era Sim. o bairro Záquia. No Záquia, lá enquanto trabalhei lá. Isso, eu lembro que tu trabalhava lá no bairro Záquia e o bairro Jabuticabal. E o quanto aqueles projetos, enquanto duraram, transformaram a vida daquelas comunidades. Então, esse é um modelo que nós vamos inspirar também para trabalhar a educação aqui em Passo Fundo. Tem esperança, sim, Altair. Eu acredito muito na educação como uma forma de construir um novo modelo, uma nova época, um novo período para essa geração que está chegando aí e que acaba influenciando em casa, nós sabemos disso. A questão ambiental também é uma coisa que nós queremos trabalhar muito nas escolas. Meio ambiente, cultura, esporte, prevenção à violência no turno inverso. Esse é o modelo que nós queremos trazer para a educação, com valorização do magistério, com valorização das instâncias, do Conselho Municipal de Educação, que para nós é muito, todos os conselhos são importantes, com diálogo com o sindicato, com respeito. Esse é o modelo que nós queremos implementar se nós tivermos essa oportunidade. Eu agradeço muito a vocês, eu realmente fiquei muito feliz, esse debate ele trouxe elementos novos aqui para nós, que nós temos que pensar, que nós temos que discutir. Claro, nós vamos convidar vocês para debater os elementos centrais daquilo que nós consideramos importante para o plano de governo na educação. Então tá bom, eu quero mais uma vez então, Juliano, em nome de toda a diretoria do CMB Sindicato, agradecer a tua presença, agradecer por você ter aceitado o convite, ser o primeiro, né, sempre uma missão um pouco mais difícil, mas queremos desejar a você e a todo o teu grupo uma boa sorte nessa caminhada. Quero agradecer imensamente a participação mais uma vez do professor Altair e do professor Thiago, que participaram conosco como entrevistadores, e quero agradecer a presença de todos que nos acompanharam na nossa rede social, dizendo que quarta-feira que vem, às 19h30, nós já teremos o segundo pré-candidato à Prefeitura Municipal conversando conosco sobre a questão mais específica da educação. Então, muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana a todos. Obrigado, boa noite. Posso deixar um recado? Claro, antes tá de no ar terminar, ainda. já que nós estávamos conversando sobre Darcy Ribeiro, inclusive, foi militar, né? A gente vive um momento de grande exposição e grande culto à figura militar. Quem está, porventura, nos vendo até agora e não conhece, por exemplo, o grande mestre do Darcy Ribeiro, Marechal Rondon, procura um pouquinho mais sobre a história desse grande brasileiro ali, que nós vamos perceber que a gente já foi muito melhor representados por figuras militares, tá? Tá bom. Muito obrigado, Thiago, pela tua contribuição. Então, renovo os meus cumprimentos a todos e agradeço e uma boa semana.